Fala aí, galera, beleza? Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima, Tainara, Anderson Santos, Luiz Guilherme, Alan Santos, Cibele Rocha, José Carlos. e hoje, no mais novo episódio do Universo da Educação Física, vamos tratar um assunto muito importante, que é educação inclusiva. E para começar esse tema, a gente precisa primeiro entender o que é educação inclusiva, ter a definição sobre educação inclusiva, que será, no caso, nossa amiga Tainara que vai puxar aqui sobre o termo educação inclusiva. Educação inclusiva é uma modalidade educacional onde visa incluir todos os alunos, independentemente de deficiência, transtorno ou alta habilidade em escolas de ensino regular, segundo a PNE na Meta 4. é um movimento mundial que constitui ação política, cultural e social e pedagógica, em defesa de direitos de todos, e também consiste em um paradigma educacional baseado na concepção dos direitos humanos. Está incluso na Meta 4 da PNE. Resumindo, pessoal, educação inclusiva é uma visão de educação global que busca preparar espaços, metodologias e materiais acessíveis, tornando a escola um espaço para todos. Observando aí já a definição do que é educação inclusiva, deixando bem claro, agora a gente vai fazer um paralelo, que é a relação da importância do professor, no caso, o professor de educação física, na relação da educação inclusiva em sua sala de aula, que é um fato bem importante e na qual a nossa amiga Cibela ela vai começar falando, trazer uma discussão pra gente, que a gente vai fazer um debate aqui aberto para nossa bancada. É de grande importância os professores estarem preparados para incluir as crianças nas aulas práticas e pensar que é totalmente diferente incluir e adaptar, porque adaptar vai limitar aquela criança por exemplo, no esporte, ela faça algo diferente de todas as crianças. E é algo legal fazer com que ela se sinta não diferente das outras crianças, e sim que todos possam trabalhar de maneira igualitária. Na sala de aula, o professor tem o papel de ser mediador com esse processo. E fora da sala de aula, cabe aos gestores, ao diretor, porque lembrando que o aluno não é só um deficiente na sala de aula, também é deficiente fora, é deficiente no auditório, no refeitório. Então cabe aos diretores fazer projetos, fazerem alguma coisa de ação social para poder incluir o aluno não só na sala de aula, mas sim no convívio escolar. E lembrando que quando a gente fala de inclusão, não é só do deficiente, mas também dos que têm transtorno e daqueles superdotados. Trazendo assim o paralelo, né, da importância do professor, da relação da educação inclusiva, na qual a adaptação é observada pelo ponto de vista da pessoa que tem deficiência, um exemplo, é um ato excludente, porque no qual vai trazer para a aula, para o professor, a responsabilidade de que para executar aquela atividade, o professor tem que pensar ainda no pessoal e ainda fora isso pensar nela. Ela não vai se sentir inserida naquela atividade, que ocorre bastante. É por isso que eu falei um ato excludente em relação a isso. E o que Carlinhos ressaltou aí sobre a relação do professor do mediador, do conhecimento, o professor tem que ter a noção em relação a essa situação e trazer de fato sim as políticas da educação inclusiva para a sala de aula, para fazer com que aquela atividade seja tratada de forma igualitária, segundo a nossa amiga Cibele falou. Só contemplando um pouco da fala de Erivaldo, que é um assunto delicado e o professor deve estar totalmente preparado, porque ele pode, em vez de auxiliar nessa inclusão do aluno, excluí-lo. Se ele pensar numa atividade que o aluno vá se sentir, não especial, não é bem a palavra, mas como se fosse um peso para o professor, ter o trabalho de fazer uma atividade especificamente para ela. O professor tem que buscar uma atividade que essa inclusão seja imperceptível, de forma que o aluno esteja ali incluído, mas não seja tão perceptível que aquela atividade foi especialmente para que ele seja incluído na atividade. Isso que o Guilherme traz é um ponto muito importante, porque a gente traz a questão do preparo do professor em relação a esses alunos, porque quando a gente está na sala de aula, a gente não sabe qual tipo de deficiência vai estar encontrando, qual tipo de transtorno que a gente vai estar encontrando, não sabe nem qual tipo de aluno que a gente vai estar lá. A gente tem que estar preparado para toda e qualquer situação. Pois é, isso também é um problema, porque muitas vezes não é repassado para o professor com qual público ele estará trabalhando, e assim fica mais
difícil ele saber como trazer a aula para aquele aluno, sendo que ele não sabe a especificidade que precisa. Tipo, em nossa graduação, a gente tem uma disciplina que é voltada para deficientes, sendo que imagina você passar, no mínimo, 4 anos numa faculdade e você só ter um semestre de pessoas com deficiência. Aí quer dizer que os outros semestres fizeram o quê? A gente fez as atividades voltadas para pessoas sem deficiência nenhuma, só veio pensar em deficiente quando a gente está chegando no finalzinho do curso. E como é que ficam nossas práticas de estágio, por exemplo? Porque eu só vi pensar nisso, por exemplo, no primeiro estágio, foi quando tinha a menina que tinha deficiência física, e eu tive que pensar, a gente começou a pensar em atividades para poder ela tá inclusa, sabe? Mas só veio pensar nisso já na metade, finalzinho do curso. E que dirá o restante? Daqui a 5 anos tu vai ter um aluno com microcefalia. Como é que tu vai dar uma aula pra ele? Se tu tá falando aí que tu não tem que ser repassado. Você tem que se preparar durante o curso e fora do curso. Você falar que a sociedade muda, né? Hoje a gente não tem tanto caso de microcefalia na escola, mas daqui, como o Carlinhos diz, vai ter. E aí, como é que vai ser? Lembrando que ser professor é um desafio diário. A gente não vai saber qual vai ser o público que a gente vai ter na sala de aula. A gente vai saber que vai ser uma diversidade de crianças, de jovens, e na qual a gente vai ter que trabalhar de forma igualitária e inclusiva e trazer os conteúdos da educação física da forma mais clara possível para eles. Não fazendo com que, como eu estava falando antes, fazendo com que o professor ele exclua o aluno ou que fica visível para o aluno que ele é um peso para ele. Não, de forma nenhuma. Ele tem que trazer essas atividades de forma inclusiva e com isso tem que ter a competência para conquistar tal êxito, tal ação. Porque é complicado. Fala que é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Nem a escola também tá preparada e não cabe ficar tudo nas costas do exclusivamente pro professor. Vai chegar o aluno, a mãe vai chegar lá, vai matricular o aluno. A escola tem que estar preparada. Não é que a escola vai se preparar depois que receber o aluno. Não é que o professor vai se preparar depois que souber qual aluno vai ter. A escola tem que já ter um plano de ensino para poder incluir todos os alunos. Detalhe, pessoal, isso não só ocorre na escola. Se a gente for levar afora, na graduação, isso também está bem aberto. A gente já observa diversos casos já em que as universidades aí pelo Brasil afora consegue trazer esse público para dentro e não sabe nem o que vai fazer, fica perdido. É a questão de acessibilidade e permanência do aluno na instituição, né? Justamente. Aí acaba a situação. Responsabilidade de quem? A relação da inclusão. Não é só de um professor, não é só da escola, é da sociedade em geral. Então é por isso, se a gente ficar jogando a culpa para um lado para outro, não vai resolver nada. O que tem que acontecer é todo mundo se sentar e discutir essas ações e trabalhar em uma forma junta. Porque nessa forma junta, a gente pode sim trazer na sala de aula a relação da educação inclusiva, fora da sala de aula, a relação do aluno com a sociedade, e para quando ele chegar no ensino superior ou em outros ambientes, ele perceba que a relação da educação inclusiva que ele estava vivenciando na sala de aula não só foi nessa sala de aula, mas sim em geral. É um pensamento que a gente tem que levar à frente. Por isso que a gente gravou esse episódio do UniDefCast, porque é uma coisa que a gente tem que refletir. Não só apenas a área pedagógica, mas sim em geral, a sociedade em geral. É uma parte que todo mundo tem que tirar a responsabilidade só de uma pessoa e em si buscar, como posso dizer, buscar se qualificar para conseguir contemplar o tema que a gente abordou agora. Sem falar, como o Carlinhos disse, que o professor ele é o intermediário na sala de aula. Se não for ele que mostre, pelo menos que guie o aluno, dizer, por exemplo, nosso querido Alan é nosso aluno para ser incluso na sala de aula. É verdade. Nosso querido transtorno deve ter atenção. Eu tenho muito. Até demais. Percebe-se. Claro. Acho que até eu não posso trazer uma atividade voltada para ele e esquecer dos outros alunos. Aí eu vou estar excluindo o restante da turma. Não, eu tenho que trazer uma atividade que caiba a todos, de forma que favoreça a sociabilização e mostrando que diferenças faz parte da sociedade e preparando até a turma de forma geral para o mundo lá fora, para a cidadania.
Isso é interessante porque faça com que o aluno se sinta incluso na sala de aula, por conta que, por exemplo, eu, como tenho um TDA, eu tive dificuldade numa das cadeiras. Eu cheguei a reprovar uma cadeira 3 vezes por dificuldade de acompanhar um assunto, porque tinha um certo professor e professora que eu até mudei de horário e não consegui acompanhar por conta de rapidez. Até que um dos professores percebeu: esse rapaz aqui, eu acho que ele tem alguma dificuldade, ele não consegue prestar atenção na aula. Agora, às vezes, o que é que ela faz? Ela não, deixa incluso aqui. Não, vamos parar porque a Alan não tá prestando atenção. Vamos parar aqui do nada aqui e prestar atenção. Vamos botar tudo de novo. Vamos botar tudo de novo. Não precisa fazer espetáculo ou coisa do tipo. Mas ela pega, às vezes, percebe quando você não tá prestando atenção e pergunta: Alan, você entendeu? Aí se você perceber: não entendi. Aí você pega, ela volta o assunto, vai explicando a partir de qual parte você não entendeu. Isso dá pra se fazer em sala de aula. Dá pra perguntar a alunos que tenham dificuldade. Ou, por exemplo, alunos que tenham hiperatividade. Hiperatividade não, como é... Não, à síndrome frente. de mão. Superávit não. Superdotado. Superdotados, isso. Até para os alunos que são superdotados, porque alunos que são superdotados pode ter um certo tédio na aula. Quando o assunto tá muito fácil, ele tá entendendo, para que eu vou estar frequentando a aula? Ele pensa assim. Por isso ele pode viajar, ele pode se distrair, pode... Isso seria muito interessante que os professores fizessem assim, acompanhassem mais de perto seus alunos. E puxando isso aí, dá pra trazer uma perguntinha rapidinho. Eu gostaria de escutar a voz de Anderson, não escutei ainda a voz de Anderson. Anderson, você acha que os alunos, para ser incluso, precisam estar numa sala especial ou numa sala normal? Dita normal, né? Bom, eu acredito que não tenha necessidade, certo, de estar numa sala especial. Por quê? Porque se a gente está falando de inclusão, se eu estou colocando ele numa sala especial, ele não está sendo incluso naquela atividade. Está sendo excluído. E se for uma quantidade alta de alunos em uma mesma escola? Aí, bebê, existem escolas especializadas como o CRAS. Como escolas para surdos. Antes de terminar o nosso episódio do UniEDFcast, a gente queria apresentar a nossa companheira de gravação agora, a nossa nova companheira de gravação, que é Cibele. Ela entrou agora no nosso processo de gravação. Tem participação especial nos episódios de automobilismo. E agora ela está efetuando, de fato, a gravação aqui, participando na nossa roda de conversa e debate. E para encerrar, eu queria agradecer ao pessoal que está presente e dizer assim que esse episódio ele seja levado como uma linha de reflexão para a sociedade, para que todos consigam, de fato, analisar um pouquinho sobre suas atitudes e não apenas só julgar em que a responsabilidade é para um ou para outro. Não, a responsabilidade é para todo mundo em geral. Então eu queria agradecer e agora eu vou passar para vocês. Tem nossa página do Facebook, Instagram e também tem o nosso YouTube, que é UniEDFcast. Curta lá, compartilha lá, aperte no sininho a notificação. Qualquer dúvida é só chamar. Com certeza. Também tem nossa página no Instagram, que é UniEDFcast. E também tem o nosso site, que é uniedfcast.container.com.br. E tem o nosso e-mail pessoal também, que é aberto pra galera em geral, para alguma dúvida, alguma crítica, que é universoedfcast@gmail.com. E para encerrar, temos o nosso quadro Frases Fake News, que hoje vai ser... A primeira coisa que eu queria dizer é que tem umas 4 pessoas aqui morrendo no estúdio. O que será, Alan? O que será, né? E a segunda coisa é a frase fake news. Será que eu vou me formar até o 13º período? Só sei que nada sei. Sócrates. Nossa. Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima, Tainara Machado, Anderson Santos, Alan Santos, Luiz Guilherme, Cibele Rocha. José Carlos.